Triunfo do Bahia contra o então líder do campeonato Flamengo. O Flamengo perdeu a liderança nesse jogo agora contra a equipe do Bahia, né? Então, um resultado que mostra que a equipe do Bahia é um time que tem muito a oferecer nesse campeonato. E além de ter vencido o líder do campeonato nessa rodada, que é o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras, que perdeu para o Bahia também na rodada passada. Então, o time do Bahia não tá para brincadeira, né? Mas, enfim, é uma atuação que acho que o Bahia precisa repetir essa atuação nas próximas rodadas para voltar ao G4, voltar a brigar por uma vaga na Libertadores ou por uma das melhores posições no campeonato. O Bahia, nesse jogo que eu acompanhei, não acompanhei o jogo contra o Palmeiras, mas nesse jogo aqui, eu vi um time do Bahia com uma atitude muito diferente, muito melhor, de um time que queria mostrar serviço, sabe? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aqui agora, né? Já agradecendo também a presença de todo mundo, né? Dá o like nesse vídeo aí, você que está acompanhando. Importante demais o like para esse vídeo ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve aqui no nosso canal também, que é importante demais para a gente ter cada vez mais relevância dentro da plataforma. E antes de falar do jogo em si, vamos mostrar um pouco a tabela de classificação aqui, porque o time do Bahia retoma a posição que o Mirassol tinha tomado há um tempo atrás, e o Bahia vem para a quinta colocação, né? Então volta a ficar aí na primeira posição ali fora do G4. E detalhe, gente, o Bahia tem a mesma pontuação do Botafogo, que está lá dentro do G4, e tem um jogo a menos. Então o Bahia tem a possibilidade de tomar essa posição do Botafogo aí com a sequência do campeonato. Isso daí tá muito evidente, tá muito claro. E nos últimos 2 jogos o Bahia ganhou dos 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E isso daí é relevante demais, certo? Mas enfim, pessoal, falando um pouco da questão da postura do time do Bahia que eu tinha falado antes, né? O time do Bahia, nesse jogo aí, claro que a gente precisa também contemporizar a questão das expulsões. O Flamengo teve 2 jogadores expulsos, né? Um no começo do jogo, né, que foi o Danilo. E isso daí atrapalhou, claro, todos os planos que o Flamengo tinha na partida. O Danilo foi bem expulso, tá? Porque o lance lá é uma irresponsabilidade de um jogador profissional, principalmente com toda a experiência que tem o Danilo. Ele não pode chegar numa bola dessa, levantar o pé na altura do rosto do jogador e acertar o cara. Ele ainda acertou o jogador. Não pega em cheio, mas num lance como esse, para ser vermelho, não precisa acertar, atingir em cheio o adversário. Não precisa, gente. É um lance temerário. E imagina se ele tivesse acertado, né? Um lance como esse aí, você pode causar uma lesão séria, grave e com sequelas para o resto da vida do jogador. Imagina se ele pega o lance assim, meio que no pescoço, pô, o pé no pescoço do cara ali e dá um problema na coluna vertebral. Não sei, velho. Não sei, mas é uma irresponsabilidade absurda ali e ele não pode sequer pensar em correr aquele risco, entendeu? Então foi muito bem expulso o Danilo. E no segundo tempo, o Wallace Yan, ele entra em campo já nervoso, já briga com o quarto árbitro, e o quarto árbitro dá uma dura nele, e ele continua brigando com o quarto árbitro. Toma o primeiro amarelo. E o segundo, ele vai ali na briga, joga braço pra tudo que é lado, ele assume o risco de dar uma porrada em alguém. Então, do mesmo jeito, um lance temerário, que é braço pra um lado, braço pro outro, ele sai se jogando em cima do cara, amarelo de novo, porra. O Wallace Yan, ele já entrou ali, perdido no jogo, pilhado demais. Então, expulso corretamente também. Então, assim, as 2 expulsões condicionaram totalmente a partida, mas o Flamengo não tem nada para reclamar disso, não. Os 2 foram bem expulsos, certo? Já o Bahia entrou em campo e mesmo antes da expulsão do Danilo, o Bahia já tinha uma atitude mais ativa no jogo. Uma marcação mais ferrenha, mais pesada, sem deixar espaço para os jogadores do Flamengo. E isso é algo que eu venho reclamando há muito tempo do Bahia. O Bahia tem um time
passivo em campo, um time que não chega junto, um time que não cerca espaços. E eu comentei o jogo contra o Botafogo deitou e rolou em cima dessas brechas que o Bahia deixava na marcação. O Bahia sempre esperava o cara receber a bola para depois alguém ir marcar. Nesse jogo não foi assim, o Bahia foi mais incisivo, fechou mais os espaços e também apertou a marcação lá em cima. O Flamengo não tinha espaço para jogar e o Bahia conseguiu se aproveitar bem disso. Inclusive, o lance que o Bahia tem o Danilo expulso ali foi porque o Bahia provocou essa jogada mais fechada, mais em cima, mais mano a mano ali, né? Então, o Bahia acabou também se aproveitando dessa situação, mas que a atitude que o Bahia teve ali no começo do jogo foi algo que determinou a sequência da partida. E também, depois da expulsão, o Bahia não baixou a linha. O Bahia foi para cima, o Bahia conseguiu fazer o gol, né? Tinha dificuldades ali em chegar dentro da área para finalizar ou chegar em condições claras de finalização, mas conseguiu fazer o gol ali também com o William José, menos mal, né? Mas assim, o Bahia que também tem problemas na questão da finalização de jogada, na conclusão das jogadas. E o time nesse jogo aí, embora tenha tido um bom volume, uma boa estratégia, uma boa criação, uma boa armação, na hora de finalizar, de decidir as jogadas, o Bahia teve dificuldades nesse jogo também, mesmo com um jogador a mais. Mas conseguiu ali fazer o gol com o William José. E precisa disso, precisa de alguém que a bola sobre, pingou, chuta. Ou então tem espaço, bate pro gol. Teve até um lance lá do Everton Ribeiro, que ele teve uma chance de finalização ali na meia-lua, sendo que na hora o William José passou cruzando na frente dele, velho. Na hora que o Everton Ribeiro ia finalizar, ele ia fazer o gol ali, pô. O William José passa na frente dele. Quando ele vai bater no gol, o William tá na frente dele, ele segura um pouquinho e depois todo desajeitado ele bate pro gol, vira pro William José, puto da vida, com toda a razão, né? Mas enfim, o William José acabou atrapalhando ali a finalização do Everton Ribeiro, mas assim, acho que o Bahia pode produzir um pouco mais, né? Em todos os jogos eu tenho reclamado disso, acho que o Bahia tem várias oportunidades e falha em criar a chance clara de gol, em criar a chance de finalização, certo? Isso daí é algo de muito tempo. Mas assim, cara, no segundo tempo, achei que o Bahia, mesmo com um a mais, e em algum momento da partida também com 2 a mais, deixou o Flamengo à vontade demais no jogo e voltou a ser aquele time mais passivo, aquele time que deixa o adversário jogar. E o Flamengo foi pra cima e com os jogadores a menos, o Flamengo criou uma chance clara de gol, né? Mesmo com jogando fora de casa, com um jogador a menos, 2 jogadores a menos às vezes também, e perdendo o jogo já, o Flamengo foi o time que ele teve as maiores chances, eu acho, né? A principal delas, o Léo Ortiz, numa bola parada, que inclusive o jovem jogador do Bahia, esqueci o nome do cara, deixa eu só dar uma olhada aqui, mas enfim, o time do Bahia, ele deixou demais o Flamengo à vontade, e nesse lance aí, velho, uma bola parada, o Léo Ortiz, se ele desvia mais pro canto, o Ronaldo não pega não, velho, tá ligado? E teria tomado o gol de empate, mesmo com 2 jogadores a mais. Então isso daí também é um sinal de alerta para o Bahia ficar ligado e não deixar isso acontecer. Não pode baixar as linhas, não pode baixar o nível de atenção, de concentração a esse ponto. Jogando em casa, ganhando o jogo com 2 jogadores a mais, você jogar retrancado, recuado lá atrás e dar espaço para um Flamengo gostar do jogo, não pode, não dá. Você precisa também dominar o seu adversário. Saber dominar o seu adversário. Ou o Bahia não quer ser um time dominante. Ou o Bahia não quer ser um dos melhores times do Brasil. Porque hoje tá na 5ª posição. Hoje é o 5º melhor time do Campeonato Brasileiro. Então você não vai jogar dominando um adversário. Mesmo que seja o Flamengo, cara. Com 2 jogadores a menos, você tem que botar o Flamengo na roda. O Bahia é um time bom, porra. É um time forte. Ou não vai assumir isso, vai jogar como um time pequeno querendo se segurar. Não pode, pô. Não pode. Bota o adversário na roda. Mata o jogo. Quer dizer, fez também o segundo gol ali, né? Mas estava impedido.
E estava bem impedido também, pelo que a gente viu no replay. Mas, enfim, o Bahia precisa apresentar mais também. Não pode jogar ali com medo do adversário, recuado, retrancado e deixando o adversário jogar, não. Pô, tinha 2 jogadores a mais, porra, jogando dentro de casa. Bota os caras na roda ali, pô. Faz um olé ali dentro, velho. E endoide os caras do adversário. Então acho que também teve um pouco desse problema aí do time do Bahia, mas ganhou o jogo, tá ótimo, tá maravilhoso. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, seguidos. Então, maravilha. Vai capesto pra o Bavi agora, né? Então, retoma um pouco aí da confiança da equipe do Bahia. O jogador que eu falei que ele não entrou muito bem foi o Cauê. Ele entrou ali no final e entrou bem afobado. Nos primeiros momentos, os primeiros segundos dele ali, ele tava bem perdido em quem ele ia correr pra marcar. Ele ficou olhando pra um, pra outro, tal, não sabia pra onde ia correr. E a estreia dele também no profissional, então a gente não pode cobrar muito do cara, mas eu percebi ele bem afobado, né? Foi ele que fez a falta ali frontal, que o Léo Ortiz quase faz o gol. Ele sai perseguindo o cara pelo meio, não era nem o cara que ele deveria ter ido marcar, ele foi marcar outro cara, saiu correndo lá, perseguiu o cara, derrubou o cara, fez uma falta que não deveria ter feito, o cara tava cercado também, né? Então, achei ele bem nervoso ali. E teve um lance também que, quando o Flamengo falhou na saída de bola, ele pegou a bola lá sem goleiro, tentou bater pro gol, errou ali, mas isso daí não é nem tanto dessa afobação, mas eu achei que ele poderia até ter prejudicado o time do Bahia ali, tá ligado? Ele entrou muito afobado, ele pode até ser um grande jogador, né? Pode até ter sido um lapso de nervosismo dele ali, que ele fez esses erros ali, assim, mas isso aí poderia ter prejudicado o Bahia no jogo, tá ligado? Mas enfim, todo sucesso pra ele também, tá? Não tô querendo jogar ele para os Leões, não. Mas enfim, acho que foi um grande jogo do Bahia. Bahia se recupera bem no campeonato e tá muito vivo aí na briga pela Libertadores. Teve esse porém aí na reta final do jogo, né, que acho que o Bahia deixou a desejar um pouco. Trouxe mais nervosismo para o jogo do que precisava. Mas ganhou o Bahia, vence sua partida e tá bem demais aí no campeonato, podendo até voltar para o G4 nas próximas partidas, né? Mas enfim, parabéns aí Bahia, grande triunfo, ao contrário do que falou aí a galera da transmissão, né? Insistindo que o Bahia conquistou uma vitória, mas o Bahia não tem vitórias, o Bahia tem triunfos. Aprendam aí, transmissão do Premiere, tá devendo demais, hein? Grande abraço aí, pessoal, boa noite pra todo mundo, bom restante de domingo aí e uma boa semana pra vocês que estão acompanhando. Valeu, galera!